Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e, na nossa aula de hoje, iremos começar uma nova sessão do Sermão do Monte. E para começar essa nova sessão, vamos para Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Vamos orar para começar a nossa aula de hoje. Pai, que estás no céu, Pai, nós só temos a te louvar e glorificar o teu santo nome, Pai, porque o teu nome é santo, Pai. O teu nome está sobre todos os nomes, Pai. Glorificável é teu nome, Pai. E que as pessoas venham reconhecer a tua grandiosidade, Pai. Obrigado por tudo que tu tem feito por nós e que tu venha escrever da tua palavra em nossos corações, Pai, para que então venhamos aprender a te amar verdadeiramente, Pai, de corpo, alma e espírito. Que tu venha cuidar de nós, nos resguardar, suprir nossas necessidades, Pai. Perdoa-nos por qualquer coisa e assim te louvamos e te agradecemos, Pai. Nos guarde e nos livre de todo o mal. Amém. Bom, acabamos de sair da primeira sessão do capítulo 6, onde vimos as três principais características da vida religiosa como um todo. Seria esmolas, oração e jejum. E vimos que uma grande parte que circunda uma boa parte da vida religiosa, os três, é a ideia do homem querer ser visto, é a ideia do aparecer, ser visto pelos homens. Ou melhor, a ideia do agradar a si mesmo. É a ideia da piedade pessoal. E muito Jesus combateu isso, de não ser vistos pelos homens ao dar esmola, não ser visto pelos homens ao orar, não ser visto pelos homens ao jejuar. Entende? Quando ele diz não ser visto, é não ser visto nem por si mesmo, mas antes fazer tudo em secreto, que publicamente o Pai irá lhe honrar. É no secreto que o Pai vê quem realmente você é. Agora, após abordar sobre todo esse aspecto da vida religiosa, ele vai mudar o tema. Agora ele entra no aspecto da vida. Agora ele vai querer dizer para a gente o seguinte: legal, vocês aprenderam como viver uma vida religiosa. Agora vocês vão viver algo diferente. Eu vou ensinar para vocês algo diferente. Porque não adianta vocês só fazerem essas coisas. Não adianta vocês só darem esmolas, orar e jejuar. Vocês precisam viver com Deus. Vocês precisam viver com o Pai. Isso são meios de vocês se achegar ao Pai. Dar esmolas, orar, jejuar são meios de agradar e de se aproximar do Pai. Mas vocês precisam viver com o Pai. Só que agora ele vai falar sobre como viver uma vida com Deus neste mundo. Porque uma coisa, Jesus ele é 100% realista. Ele entende, ele compreende a nossa situação, onde nós somos crentes vivendo num mundo tomado pelo Deus dessa era. Nós vivemos em um mundo onde nós vivemos em uma carne pecaminosa e que veio de uma natureza pecaminosa. Vivemos, né, em um mundo cheio de sentimentos, cheio de preocupações, cheio de tensões, cheio de ansiedade. E Jesus, ele tinha plena clareza disso. E é justamente sobre isso que ele vai falar daqui do versículo 19 até o fim do capítulo inteiro, do capítulo 6. Então, a partir disso, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender, né, sobre o mundo.
né? Quando Jesus fala aqui, ele está falando sobre nós, viver neste mundo. Que mundo é esse? Ele está falando da Terra? Ele está falando do lugar físico, planeta Terra? Não. Por que Jesus diz que é difícil viver neste mundo? Na verdade, ele está falando de algo mais profundo. Ele está falando aqui mundo significa atitude ou uma mentalidade e não o universo físico em si. Então, quando Jesus mostra para nós que é difícil viver nesse mundo, significa que as atitudes desse mundo se trata de uma mentalidade, se trata de que neste século, não só em específico neste século, mas neste local que habitamos, que a gente chama de Terra, possui seres, pessoas com tal mentalidade que buscam te distanciar de Deus. E são muitos. Não tem como citar uns exemplos específicos aqui, mas o tipo de mentalidade que sempre vai procurar te revoltar, ou melhor, te afastar de Deus. Esse é o mundo e o objetivo do mundo é esse: nos afastar de Deus. Então, não é fácil viver de maneira fácil nesse mundo, onde cada mentalidade, cada situação, cada coisa que passamos, cada momento que o crente passa, é o mundo tentando afastar ele de Cristo. É o mundo tentando derrubar o crente. É o mundo tentando afligir o crente. É o mundo tentando reprimir o crente. Mas nós temos aqui algo grande, algo maravilhoso, que é essa sequência do capítulo 6. É lindo, é esplêndido. É incrível como Jesus ele pensou em absolutamente tudo. Tudo. Ele acabou de vir de todo o ensinamento sobre a nossa vida religiosa e agora ele vai chegar para nós falando do seguinte: agora que vocês entenderam como funciona a parte da religiosa, eu vou ensinar vocês como lidar com este mundo, com o pensamento do mundo, como lidar com as atitudes do mundo em relação a vocês como crentes. Ele está falando isso para você e para mim. Eu vou ensiná-los, porque como fala lá em Efésios 6, lá em Efésios 6 já fala, a luta de vocês não é contra as pessoas, não é contra seres, não é contra nada disso. Efésios 6, versículo 12. Olhem o que está escrito. Efésios 6, 12. Está lá. Pois a luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa verdadeira luta. É contra esses daqui com quem realmente iremos lutar. Não é luta contra a carne, mas antes luta contra as autoridades malignas, os seres malignos desta terra. Então, vamos lá. Observe a sequência do capítulo 6. A princípio, essa segunda parte do capítulo 6, ela vai se dividir em duas seções principais. O primeiro se trata de um afeto positivo pelo mundo. Jesus ele vai se tratar conosco da nossa relação com o mundo, um afeto positivo que muitas das vezes nós temos em relação ao mundo. E segunda, a partir do versículo 25, do 19 ao 24, ele vai tratar sobre o afeto ao mundo. Do 25 ao 34, ele vai se tratar sobre se deixar dominar pela ansiedade, pela preocupação em relação ao mundo. Então, para as próximas aulas, veremos sobre o primeiro ponto. Então, vamos começar já nas especificações do versículo. Mateus 6, versículo 19, está escrito: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam.
Então vamos lá. Aqui precisamos entender o seguinte. A gente tem dois aspectos acontecendo aqui. Um aspecto positivo e um aspecto negativo. Esse daqui claramente é o aspecto negativo da situação. Não acumuleis tesouros na terra. E o que esse aspecto negativo significa para nós? O que ele está querendo transmitir na sua mensagem? O que ele proíbe aqui? É muito simples. Jesus não está se tratando aqui exatamente do possuir. Muita gente na igreja, da própria igreja, acha que esse versículo é uma repulsa, ou vamos dizer assim, é um meio onde Jesus está dizendo que nós não podemos possuir nada, que nós não podemos possuir bens, que nós não podemos possuir dinheiro. E nisso, pessoas dentro da igreja passam por dificuldades, passam por miséria, passam por problemas financeiros, dívidas, tudo por quê? Porque elas acreditam que elas não podem ter dinheiro, que elas não podem ter tesouros nesta terra. Ou melhor dizendo, riquezas nesta terra, ao invés de tesouros. Elas acham que não podem ser ricas. Por quê? Porque se elas forem ricas, elas estão juntando dinheiro ou tesouros na terra. Portanto, elas não serão salvas. Esse pensamento, ele é completamente errado em todos os aspectos. Todos. Porque não se trata de possuir. Não é eu não posso possuir dinheiro, eu não posso possuir bens, eu não posso possuir as coisas. Não é isso. Mas antes, Jesus está falando que nós não podemos acumular com finalidade de vida. Nós não podemos acumular essas coisas como finalidade de vida. O que isso significa? Vamos pensar em 3 formas que isso pode acontecer. É eu viver para ter. A primeira forma são pessoas que só vivem para ter. Elas vivem só para ter dinheiro. O objetivo delas, elas querem ter dinheiro. O objetivo, a meta delas é conquistar R$ 1 bilhão. Essa que é a meta delas e elas vivem a vida delas para isso. E isso é um problema. Porque o que está acontecendo? Essa pessoa nada mais está fazendo do que ela está querendo juntar tesouros na Terra. Ah, Lucas, mas você acabou de falar que juntar dinheiro não é um problema. Não é. Mas o problema é quando você vive para isso. Você vive para juntar dinheiro. Você vive para acumular riquezas. Você vive vivendo neste mundo de coleta de recursos materiais. Seja dinheiro, seja qualquer outra coisa. Segundo, confiança material. Ou melhor, só confiança. Porque às vezes a confiança nem necessariamente é material. Pode também ser não material. Porque às vezes a pessoa ela pode não ser milionária. Ela tem uma boa condição, mas a confiança dela tá toda naquele dinheiro. Toda. Aí eu pergunto, o que vai acontecer se essa pessoa perder tudo? Todo o dinheiro que ela tem. A confiança dela tá no dinheiro. E agora, o que vai acontecer? Tesouros na terra, Jesus está falando, é confiar nisso. É quando o que você possui nessa terra passa a ser a sua confiança. Sua confiança se firma nas coisas daqui da terra. Isso é um problema. Ou, melhor dizendo, como eu falei, o problema não é possuir. Não é porque você possui muito dinheiro e isso é um problema, porque você está juntando tesouros aqui na terra. Não. Mas o problema é quando o que você possui te possui. É quando o que você tem passa a te controlar. Entende? É quando você é controlado pelos seus próprios tesouros nesta terra. Aí a gente está falando de tesouro. Tesouros na terra. O que significa tesouros na terra? A gente usou o exemplo aqui, o dinheiro. Só que a gente precisa desmentir outra coisa aqui.
Porque não só as igrejas têm eu falo das igrejas, muita gente tem pensamento errado e acham que elas não podem possuir dinheiro ou qualquer outra coisa, como a primeira coisa que elas pensam é dinheiro. Tesouros na terra? Dinheiro. Ou seja, o pensamento dela é: eu não posso acumular tesouro na terra, ou seja, eu não posso acumular dinheiro. Se eu for rico, eu estarei juntando os tesouros na terra e Deus não vai me salvar, Deus não vai me abençoar, Deus não vai se agradar. Então eu não posso ter dinheiro. Aí a pessoa ela prefere ficar com a geladeira vazia, ela prefere ficar endividada, ela prefere passar necessidade porque ela acredita que não pode juntar dinheiro. Então a primeira coisa que a gente precisa desmentir severamente aqui: tesouro não gira em torno somente de dinheiro. Não pense que não. Não é só em torno de dinheiro. É qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa que possa ser o seu centro. Isso é um tesouro na terra. Pode ser dinheiro? Pode. Pode ser um bem material? Pode, mas ainda está envolvendo dinheiro nisso. Mas pode ser coisas que não são dinheiro? Pode. Pode ser conforto. Às vezes você está aí confortado do jeito que está, assim, você ama do jeito que está, as coisas estão maravilhosas, a sua vida está perfeita. Você não é aquele homem rico e tal, essas coisas. Você nem liga tanto para dinheiro, na verdade. Vamos dizer assim, você não é lá preso por dinheiro, mas você vive uma vida boa e confortável. E você se prende nisso. Essa sua vida te possui, você é controlado por isso. Ou reconhecimento. Tem homens que não querem saber de dinheiro, mas querem ser reconhecidos, querem ser, vamos dizer assim, nomeados, querem ser exaltados de diversos aspectos, status. Eles querem carreira. Às vezes o que importa para essa pessoa é o trabalho que ela faz. Ela precisa daquele trabalho, porque sem aquele trabalho ela não é mais quem ela deixa de ser quem ela não tem mais propósito de vida sem aquele trabalho dela, porque aquele trabalho dela é o centro dela. Ou a família. Isso, até a família pode ser um tesouro na Terra. Porque quando você se prende à família, a família passa a se tornar o seu tudo, mais do que a Deus. Eu tenho uma coisa para falar para você. Se você perder tudo isso, tudo, eu te pergunto, o que, se você perder, vai te destruir? É nessa pergunta que você vai descobrir se você tem tesouros ou não. Se você perder o seu conforto, como você fica? Se você perder todo o seu reconhecimento, se você perder todos os seus bens, todo o seu dinheiro, perder toda a sua carreira, perder sua família, como que fica? Como que alguém acumula tesouros na terra? É isso. Nada mais se trata do que de um interesse. Só que um interesse por coisas mundanas, coisas que vêm daqui, desta terra. Não pense, porque Satanás é astuto. Nunca duvide de Satanás. Você acha que o quê? Satanás vai chegar por aí oferecendo dinheiro para todo mundo? Não adianta. Satanás ele é esperto. Satanás ele tentou Jesus. Jesus, quando veio a esta terra, ele foi tentado. Então ele sabe muito bem o que ele está falando aqui. Porque ele pode não te oferecer dinheiro. Mas vamos supor um exemplo bem claro para que você entenda. Eu pego um homem da igreja que ele não liga tanto para dinheiro. Ele tem boa condição financeira, mas ele não é preso a dinheiro. Você acha que Satanás vai oferecer dinheiro para esse homem? Não vai. Ele vai oferecer ali um cargo, talvez, um cargo de relevância, para ele subir o patamar. E aquele homem, na sua grandiosa e relevante postura, ele vai olhar e vai dizer: eu aceito,
É um cargo maior, uma postura maior. Eu vou estar um status acima agora. E a partir disso, Satanás, com toda a sua astúcia, vai elevando o homem até levar ele à sua própria perdição. Quando esse homem menos se tocar, ele está acumulando tesouros na terra, status, poder e dentre muitas outras coisas. E nisso acaba por perder o centro de tudo, que é o que? Agradar a Deus. Não importa nada disso. A única coisa que importa é agradar a Deus. Então, é a partir disso que eu aviso uma coisa para vocês, e o autor do livro fala isso. É nisso que até boas pessoas podem acabar se tornando inimigas do homem. Por quê? Porque é a partir disso que grandes homens, grandíssimos pregadores, acabam por se tornar, acabam por ter sua perdição por conta disso. Um homem grandioso, usado por Deus, escolhido por Deus, começa a receber um monte de elogios. E esses elogios passam a tornar parte dele. Porque são agradáveis elogios. Vamos ser sinceros aqui conosco. Quem não gosta de ser elogiado? Não é? Você vai me dizer que não gosta de ser elogiado? Claro, todos gostamos de ser elogiados. Todos gostamos de ser reconhecidos. Todos. Mas isso pode ser a perdição do homem. Então, onde aquele homem, aquele grandioso pregador, por exemplo, sem nem se tocar, começa a viver com base nos elogios de suas pregações, nos elogios dos seus dons, e nisso, sem ao menos perceber, ele nada mais está fazendo do que acumulando tesouros sobre a terra. Infelizmente. E nisso, estas boas pessoas que tanto elogiam aquele pregador se tornam culpadas da sua perdição. Então, para que vocês entendam que Satanás ele é astuto. Não pense que ele vai chegar oferecendo coisa qualquer para nós. Ele sabe muito bem aonde nos atacar. Ele sabe que nós queremos tesouros na terra. Então, vamos lá. Veremos o seguinte ponto. Talvez você pense, Lucas, por que não juntar tesouros na terra? Qual que é o problema específico de juntar tesouros na terra? O problema é 3 que Jesus cita. 3. Primeiro, as traças. Por que traça? Porque na época, dinheiro não era o único meio onde as pessoas realizavam pagamentos, ou melhor, não era a única fonte de riqueza. Outra fonte de riqueza que eles tinham era um tecido. Tecido era um meio de fonte de riqueza, onde eles trocavam tecidos valiosos que valiam muito dinheiro. Só que tinha um problema. A traça. Como você sabe, a traça ela corrói roupa, tecidos, papel e entre as demais coisas. E nisso, imagina, às vezes acontecia de uma peça valiosa de roupa. Se olhava assim por cima, estava linda, maravilhosa. Aí eles pegavam, quando olhavam por dentro, estava cheia de traça, corroída, destruída. Então, o primeiro ponto que Jesus está apontando aqui, que é a corrupção. Como assim? A corrupção daquela coisa. Às vezes, você está tão apegado àquela coisa que parece boa, valiosa para você. Aquela coisa para você que você olha e pensa é valiosa. Mas por trás você não percebe. Ela está se deteriorando. Ela está se acabando. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos ela vai perdendo seu valor. Ou, por exemplo, a ferrugem. Que obviamente, como a gente sabe, tudo enferruja com o tempo. Se a gente pega um prédio antigo, basta ir atrás de um prédio antigo abandonado. Você vai ver, ele provavelmente vai estar o quê? Todo enferrujado. Por quê? Porque o tempo deterioriza.
tudo perde valor. Em algum momento, a traça e a ferrugem vai acabar com as coisas. Vai se desfazendo, vai se deteriorando. Aos poucos as traças vão corroendo e vai perdendo o seu valor. A pouco a ferrugem vai tomando e vai destruindo tudo aquilo com o tempo. A ferrugem representa muito tempo. Com o tempo tudo vai se deteriorar. Ou podemos ver ainda o terceiro exemplo que Jesus cita, o ladrão. Tudo pode ser removido, tirado. Onde os ladrões roubam ou furtam. Entenda uma coisa. Tudo. Você pode perder tudo, absolutamente tudo. Nada. Não tem absolutamente nada que você possa perder. Tudo você pode perder. Você pode perder todos os seus bens materiais. Você pode perder todas as suas coisas que você conquistou a sua vida inteira. Do dia para a noite, você pode perder todas as pessoas que você conhece. Você pode perder todas as pessoas que você ama. Tudo você está sujeito a perder. Porque entenda uma coisa. Tudo que está nesta terra está sujeito a se deteriorar, a perder o seu valor, está sujeito a ser furtado, ou melhor, está sujeito a ser tirado de você. Tudo. Então, a frase que eu deixo para vocês entenderem é o seguinte: tudo nessa terra é passageiro e inseguro. Você não tem segurança de nada. Hoje está tudo bem. Amanhã você pode perder tudo. Não tudo, talvez, mas perder coisas que você considera muito importantes. Entende? Agora, vejamos um lado positivo dessa situação. Porque até então, a gente olhando assim, a gente pensa, é muito pesado esse ensinamento. Não é? Pensar que a gente pode perder absolutamente tudo é uma situação muito pesada. Mas essa que é a realidade. Porque Jesus, na verdade, ele não quer que a gente justamente fique preso às coisas terrenas justamente por causa disso. Então vamos entender o que ele está querendo dizer a nós aqui, quando ele diz: mas ajuntais para vós outros tesouros no céu. Como que funciona isso na prática? A gente viu aqui sobre acumular tesouros na terra, como acumular tesouros na terra. Mas acumular tesouros no céu? Outro problema é que as pessoas elas pensam, além de pensarem sobre dinheiro, além delas pensarem sobre a ideia do dinheiro e tudo que está ao seu entorno, não devo acumular dinheiro. E, além disso, elas pensam da seguinte forma. Muitas pessoas pensam que isso é apenas um meio da salvação. Eu não devo juntar dinheiro. Por quê? Porque eu preciso alcançar minha salvação. Então, se eu não for rico, né? Porque Jesus disse, não, ele não disse? É mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então, eu não vou ser rico, porque nisso eu alcanço a salvação e eu junto os tesouros no céu. O que é tesouros no céu? É a salvação. Mas eu falo uma coisa para vocês, esse pensamento é totalmente equivocado. Não tem uma razão nesse pensamento, nenhuma. Eu quero que você pense uma coisa que você sempre lembre comigo. Jesus, ele tá trazendo esse texto no sermão. Eu falo do sermão. Esse texto do sermão, como a gente já viu, é para quem já é salvo. Jesus não está ensinando isso para um bando de leigo, ateu, ou seja o que for, um bando de incrédulo que não crê nele e precisa conquistar a salvação. Ele está falando isso para aqueles que já eram dele. Ele está falando isso para aqueles que já tinham a salvação. Então, como que eu posso entender essa passagem? Lucas, se juntar tesouros na terra não é para salvação, então o que significa juntar tesouros no céu? Para que eu vou juntar tesouros no céu? Qual que é a lógica disso?
Vamos entender a partir de algumas passagens. O primeiro exemplo que a gente vai ver é Lucas 16, a partir do versículo 1, onde a gente vai ver a história do infiel administrador. Para quem não lembra, a parábola do administrador astuto fala do seguinte: um administrador, ele foi acusado de estar desperdiçando seus bens. E nisso, o rei, né, vamos dizer assim, ou melhor, o chefe, o homem rico, né, ele foi, chamou esse homem e pediu para que ele prestasse contas, para que ele não continuasse mais sendo administrador, ou seja, ele ia perder seu cargo. E nisso, o administrador, o que ele fez? Ele pensou, lá aqui no versículo 3, o meu senhor está me despedindo. O que farei para cavar? Não tenho força e eu tenho vergonha de mendigar. E versículo 4, já sei o que vou fazer para que, quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. E nisso, ele começou a ir de casa em casa, de uma forma muito astuta, perguntando: vem cá, quanto que você deve? Aí o moço dizia: eu devo 100 aqui, 100. Aí ele dizia: escreva aqui 80 e pague sua dívida. E nisso ele foi de casa em casa resolvendo as requisitas das dívidas. Olha o que Jesus fala. Preste atenção no que Jesus fala. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos nos tratos uns com os outros do que os filhos da luz. O que essa passagem quer nos ensinar? O que isso significa aqui para nós? Significa o seguinte: não é que Jesus está elogiando um homem desonesto. Aí ele ainda é um homem desonesto. Mas o que ele está falando aqui? Ele está, de certa forma, elogiando o quanto aquele homem é astuto. Isso, ele está elogiando o quanto aquele homem é astuto. Porque diante da adversidade que ele passou, diante do problema que ele se encontrou, ele foi astuto e se precaveu de seu futuro. E olha só o que ele fala. Vamos dizer assim, eu vou tentar traduzir para um português puro o que Jesus quis falar aqui. Ele quis falar aqui nada mais do que o seguinte: o mundo, as pessoas do mundo, estas pessoas injustas, estes incrédulos, essas pessoas que você vê aí no mundo, elas se preocupam mais com o seu futuro do que o crente se preocupa com a sua eternidade. É dura essa lição, mas é uma verdade. E é o que ele diz. Porque os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. E ele diz: por isso, eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ele acabe, estes o recebam as namoradas eternas. Então, uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: se um homem do mundo é tão astuto com o simples futuro dele, não deveríamos nós ser mais preocupados ainda com a nossa eternidade no céu? Mas, infelizmente, Jesus ele já trouxe uma realidade desde antes até hoje, não mudou. Até hoje, o filho do homem, do mundo, é mais astuto em relação ao seu futuro do que o crente preocupado com a eternidade. E isso é uma triste realidade. Então, a gente pode ver em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Perdão? 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, que diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham suas esperanças na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosidade e prontos para repartir. Dessa forma,
eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, o que ele está instruindo aqui? Prepare sua eternidade. Prepare o seu futuro nesta terra, não, seu futuro com o Pai lá no céu. E como eu vou fazer isso? Aqui, Paulo e Jesus deixam isso muito claro. Use suas riquezas neste mundo. Gaste-as neste mundo, nesta terra, para fazer o bem. Ou melhor dizendo, eu afirmo mais, para fazer a obra do Senhor. Aí você vai pensar, Lucas, isso não é um meio de comprar minha salvação? Eu vou estar gastando, fazendo o bem numa esperança de ser salvo? Não. Na verdade, é o inverso. Porque muitos já conversamos sobre isso. Eu vou fazer isso por quê? Porque eu já sou salvo, eu já sou de Deus, eu já sou filho de Deus, então eu tenho um bom grado em fazer as obras para Ele. Eu tenho muito bom grado de gastar o meu dinheiro, meu tempo e dedicar meu esforço para fazer as boas obras, ajudar as pessoas, os necessitados, transmitir a palavra do Senhor, levar o nome de Deus às pessoas, fazer tudo que agrada a Ele. E eu faço essas coisas, não tem nada a ver com a salvação. Entende? Então, outro exemplo. E a gente vai encontrar em Mateus, capítulo 25, que diz também o seguinte. A gente vê, dei-me de comer. O que significa isso? Ele diz, dei-me de comer. Ele vai falar. Então os justos lhe responderam, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? A resposta de Jesus. Observe. O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Olha que linda essa passagem. Entenda uma coisa. Primeiro ponto que eu preciso ressaltar. Salvação não se compra. Salvação não se compra. Por quê? Porque como a própria palavra do Senhor diz, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, fizemos tuas obras, proclamamos o teu nome, espalhamos teu evangelho, Pai, fizemos tudo isso, fizemos todas as boas obras que tu me mandaste fazer. E o que Jesus responde? O que o Pai responde? Eu não vos conheço, apartas-te de mim. Então, queremos esclarecer aqui a diferença clara entre os que foram aceitos e os que não foram aceitos. O que os que foram aceitos fizeram? É muito simples. Eles não acumularam tesouro nesta terra. Antes, eles usaram o que eles tinham nesta terra. Porque eles tinham sim tesouros aqui, mas não eram o foco deles. Antes, eles pegaram o que eles tinham nesta terra e dedicaram a fazer as obras do Pai. O exemplo disso está aqui. Olha o que vem depois. Olha só o que vem depois. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me vestiram. E eles perguntaram, quando foi que lhe vimos com tudo isso? E o que ele responde? Digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. O que Jesus está ensinando aqui?
Jesus está ensinando algo muito simples. Essas pessoas eram pessoas que tinham condições de ajudar e não ajudaram. Eram pessoas que tinham condições de praticar as boas obras, ajudar o próximo, ajudar o necessitado, levantar o irmão que estava do lado deles. Eles tinham essa oportunidade, eles tinham dinheiro, eles tinham tempo, eles tinham dedicação, mas não fizeram. Sabe por quê? Porque eles estavam acumulando, eles estavam preocupados demais acumulando tesouros nesta terra. O que Jesus está ensinando aqui é muito simples. Eram pessoas onde o foco deles não era Deus, não era praticar as obras de Deus, era acumular tesouros nesta terra. Enquanto os outros não estavam preocupados com o que tinham nesta terra, antes dedicaram tudo o que tinham para a obra de Deus nesta terra. Então, o tesouro envolve... O que envolve esse tesouro? Esse tesouro envolve generosidade, envolve serviço, envolve prioridade e investimento no reino, investimento no propósito eterno. Vamos pegar um exemplo também para ajudar a entender. O que Jesus quis ensinar, por exemplo, na história do jovem rico? Na história do jovem rico, temos um jovem que praticava todos os mandamentos. Ele perguntou para Jesus: vem cá, como que eu posso ser salvo? Jesus diz: olha, obedecei os mandamentos. Aí ele disse: mas eu obedeço todos estes. Mas ele não tinha entendido o que Jesus tinha falado. Qual é o primeiro mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas. Aí o que Jesus fez? Ele disse: tudo bem, então pegue tudo que você tem e doe aos pobres. Aí, o pessoal que acha que a Bíblia está mandando comprar salvação cai nessa armadilha. O que ele está dizendo? Se você fosse um salvo, você já teria imediatamente vendido suas coisas. Não porque você estava comprando sua salvação, mas porque você já era salvo. Então você não era prendido a nada nesta terra. Mas ele não era um salvo, infelizmente. Por quê? Porque imediatamente ele se entristeceu e foi embora. Porque ele era um homem muito rico. E ele claramente não queria se desprender do que ele tinha, do dinheiro que ele tinha. Por quê? Porque aquilo era o Deus dele. Aquilo era o que tomava o coração dele. Era aquilo que estava preso o coração dele. Mas detalhe, observe o que ele disse. Obedeça a todos os mandamentos. Ele mentiu? Ele não mentiu. Ele obedecia. De fato, ele não matava, ele não roubava, ele honrava o pai e a mãe. Isso, com certeza, ele provavelmente fazia isso. Mas ele não entendia o que realmente esses mandamentos significavam. Então, João 6, versículo 27, está escrito: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que ele quis dizer com toda essa história? O problema nosso é que a gente tende muito a colocar nossa segurança nas coisas materiais, ou melhor, nossa confiança em si, nas coisas que temos. E por colocar essa confiança, nós vamos ter mais dificuldade. O que Jesus falou depois que o homem rico foi embora? Ele disse: é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Primeira coisa, rico. Ele não está falando de pessoa rica de dinheiro. O problema é que muita gente pensa
que rico, nessa passagem da Bíblia, significa especificamente riqueza financeira, riqueza de dinheiro. E por causa disso, como eu disse, muitas pessoas na igreja preferem viver uma vida miserável. Ou, vamos dizer assim, uma vida com poucas condições financeiras. Por quê? Porque elas acreditam que se elas forem ricas, elas não vão conseguir ir para o céu. Mas não é isso que a passagem quis dizer. Nada se trata do que uma interpretação equivocada. Riqueza pode ser riqueza financeira, pode ser riqueza material, mas também a sua riqueza pode ser o seu emprego. A sua riqueza pode ser os seus amigos. A sua riqueza pode ser a sua família. A riqueza pode ser sua saúde. E buraco de agulha? Como assim um camelo passar pelo buraco de agulha? Eu sei que muitos teólogos, eles, falam que buraco de agulha era um portão que tinha em Jerusalém, né? Eu, a princípio, não conheço tanto dessa história, mas sei que era um portão que ficava em Jerusalém, que só se abria uma parte do dia, e que, por ser pequeno, os camelos passavam com uma certa dificuldade lá. Passavam, mas com uma certa dificuldade. Mas, diante de muita pesquisa, eu falo, isso não se trata de um mito. Na verdade, essa história não tem comprovação nenhuma. Nenhuma. Nada se trata do que uma forma posterior, e muito posterior, porque essa teoria surgiu muito posterior, onde as pessoas elas tentaram minimizar o impacto dessa passagem, mas não adianta. Quando ele fala buraco de agulha, ele literalmente se referia ao buraco de uma agulha, que na época era uma agulha, vamos dizer assim, não sei o material, mas parecia uma agulha de madeira, com um buraco que não era grande, ele era bem pequeno. Não era pequeno como a nossa agulha que temos hoje, mas ele era bem pequeno. Então Jesus estava literalmente falando de um camelo enorme passar pelo minúsculo buraco de uma agulha? Sim. E pode até pensar na nossa agulha de hoje. Sim. Parando para pensar agora, é loucura. Tipo, Jesus está falando coisa com coisa. Não, ele não está falando coisa com coisa. Ele fala, na verdade, uma coisa severa. Ele fala que é mais fácil, é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Olha o nível de comparação que ele está falando. Quer dizer que é mais fácil para Deus ele fazer um camelo passar pelo buraco de uma agulha, algo que para nós a gente olha assim, é um absurdo, é completamente impossível. Mais difícil do que isso é um rico entrar no céu. Aí talvez você se pergunte, qual que é a lógica dessa comparação? É muito simples. Porque se Deus quiser, ele faz o mar se abrir, ele faz as montanhas caírem. Se Deus quiser, ele abre céus e terra, ele abre tudo, ele move tudo. Se Deus quiser, ele faz um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Mas quando se trata do homem, a gente tem uma questão que é, o homem ele tem uma grande segurança em si. O problema vai que o homem ele precisa de Deus. Deus já está falando aqui para nós que um homem, humanamente, é impossível para nós sermos salvos. É impossível. Mas para Deus tudo é possível. E graças a Ele e ao seu sacrifício na cruz do Calvário e pela justificação de Cristo, nós podemos ser salvos. Mas qual que é o problema aqui? Que nós somos muito presos assim. Assim como o jovem rico, muitas das vezes nós somos muito presos às coisas dessa terra. Nós somos muito seguros em si. Muitas das vezes, sem nem perceber, a nossa confiança está na nossa família, no nosso bem, no nosso dinheiro, no nosso emprego, ou seja, no que for. E isso torna mais difícil você depender de Deus. E é por isso que é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. É por isso. Porque a nossa confiança muito acontece de estar em muitos outros lugares e não em Deus. Por isso que é mais difícil.
Entende? Então, uma coisa que eu sempre vou deixar alertado aqui. Essa aula não é uma exortação contra a riqueza. Não é que você não pode ter uma família rica e próspera. Não é que você não pode ser rico financeiramente. Não é que você não possa ser rico de saúde. Mas a partir do momento que a sua confiança se firma naquilo, eu te garanto, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico. Vamos pensar assim, um rico de saúde, do que um rico de família, do que um rico de dinheiro entrar no céu. Então pense comigo. Qual é o problema que muitas das vezes as pessoas elas não se arrependem? Já parou para se perguntar? Qual que é o problema que muitas das vezes você tem dificuldade de agradar a Deus? Muitas das vezes você tem dificuldade de fazer aquilo que Deus quer. Muitas vezes tem dificuldade de fazer a boa vontade do Pai. Que é muito simples. Porque tem empecilhos no seu caminho. Quais são esses empecilhos? Alguma coisa que te prende. Alguma coisa que te impede de se arrepender, te impede de buscar o reino do Pai como você queria. Por quê? Porque a sua confiança está naquilo. Aquilo não te deixa confiar 100% no Senhor. Eu te pergunto, que coisa seria essa? O que na prática, se em algum momento você perdesse ou saísse, te derrubaria? Derrubaria a sua confiança? Pense nisso. Como que eu vou cumprir então, para finalizar a nossa aula? Como que eu vou cumprir então na prática? E isso já serve de gatilho para o estudo da nossa próxima aula. Primeiro, tenha um ponto de vista correto sobre a glória. E assim que a gente vai finalizar a nossa aula. Tenha um ponto de vista correto sobre a glória de Deus. Entenda uma coisa. O que é ter um ponto de vista correto sobre a glória de Deus? É a partir do momento que eu entendo que a glória de Deus se trata muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Significa que quando eu começo a compreender que tudo nesta terra é passageiro. Em algum momento, tudo que é material que eu tenho vai acabar. Meu celular algum dia, meu tablet, meu computador, meu bem, minha casa, em algum dia todas essas coisas vão se deteriorar e eu vou precisar comprar novas. Depois vão quebrar de novo, eu vou precisar comprar novas. Amizades. Em algum momento eu vou perder minhas amizades, seja pelo tempo ou seja pela morte. Em algum momento os nossos parentes se vão. Os nossos pais se vão um momento ou outro, nossos amigos, nossos familiares, a nossa vida, tudo se vai. Tudo nesta terra é passageiro. Tudo. Então, Hebreus 11:10. Eu afirmo para vocês, é assim que viviam os homens da fé. Como que viviam os homens da fé? Versículo 27 de Hebreus 11. Tá aqui, ó. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Como que os homens da fé viviam neste mundo? É simples, eles viviam como aquele que vê o Deus que é invisível, crendo naquele Pai que é invisível, que por mais que ele não esteja vendo, mas ele sabe que tem um Pai que vai garantir a eternidade dele. Ele sabe. Versículo 13, onde ele diz também, ele sabe que todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles viviam sabendo que eles apenas estavam de passagem nesta terra. Eles tinham plena clareza de que tudo nessa terra ia passar. Tudo nesta terra ia acabar. Versículo 10. Por quê? Porque o que eles realmente esperavam, o que eles realmente ansiavam, não era nessa terra.
pois eles esperavam a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto e edificador é Deus. O que eles esperavam vinha de Deus. O que eles esperavam, a estrutura que eles esperavam, o alicerce, quem montou é Deus. E eles sabiam que isso não está nesta terra, não é nesta terra. Eles sabiam que está lá no céu. Eles sabiam que os tesouros que eles iam ter de colher não estavam nesta terra, e sim no céu. Versículo 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava sua recompensa. Olha só que lindo, ele está falando aqui de Moisés. Ele está falando de Moisés. Moisés, o homem grande, tinha tudo para herdar o que o Egito tinha a oferecer. Ele era um homem rico, feito na vida. Ele tinha a capacidade de herdar toda a riqueza do Egito. E por Deus, Deus chamou ele para ele se rebaixar a se tornar um miserável homem, pastor de ovelhas, destinado a apacentar ovelhas por muito tempo. Mas sabe por que ele fez isso? Largou toda a riqueza do Egito para virar pastor de ovelhas. Sabe por quê? Está escrito aqui, ó. Porque contemplava a sua recompensa. Aqui diz que Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior que os bens do Egito. Gente, Moisés, acima de tudo, ele considerou completamente inútil toda a riqueza que ele tinha no Egito. Por quê? Porque ele gloriava, ele visionava aquele tesouro que havia de vir a ele, os tesouros dos céus. Aqui a palavra diz que ele contemplava o tesouro, o galardão que haveria de receber. Versículo 16. Está escrito: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Não ajuntai para vós tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Pense da seguinte forma: nós somos apenas peregrinos nesta terra, passageiros, seguindo aquele Deus invisível, cujo ele nos deu coisas nesta terra. Nós somos apenas mordomos que receberam coisas deste Deus invisível. Talvez ele tenha dado para você dinheiro, você seja uma pessoa rica. Parabéns, glória a Deus por isso. Você recebeu uma bênção. Você é uma pessoa rica financeiramente. Talvez sua riqueza possa ser saúde. Talvez sua riqueza possa ser sua família. Talvez sua riqueza possa ser bens materiais. Talvez sua riqueza possa ser dons espirituais. Possam ser habilidades. Possa ser algum talento que você tem. Mas um homem da fé, ele sabe de uma coisa, ele tem garantia de uma coisa. Tudo que ele tem não pertence a ele. Na verdade, tudo que ele tem, ele apenas está cuidando. Ele recebeu para cuidar. Então ele apenas está como passageiro nesta terra, cuidando das coisas que não é dele. E que logo ele precisará prestar conta das coisas que ele cuidou. Então, no mais, de forma muito ousada, tudo que você tem, incluindo sua saúde, incluindo seus dons, seus talentos, suas habilidades, seus recursos, tudo que você tem, até mesmo sua vida, não pertence a você. Até sua vida foi dada a você. Você não escolheu nascer. Você não te deram a opção de nascer. Ele te deu gratuitamente o dom da vida. Ele te pôs nesta terra. Então nem isso você tem. Nem a nossa vida é nossa. Mas antes nos foi dada. E como os mordomos, pense comigo o seguinte: algum dia eu terei de prestar conta dessas coisas que eu estou cuidando.
Portanto, eu preciso tomar muito cuidado como eu vou usar estas coisas que eu recebi. Eu preciso tomar cuidado para que na hora eu não venha a ser julgado pelo mau uso do que eu recebi. Pense dessa forma. Porque um homem que vive na fé, ele vai usar tudo que tem. Se ele tiver dinheiro, ele vai usar todo o dinheiro que ele tem para a obra do Senhor. Se o recurso dele for família, ele vai usar a família dele para a obra do Senhor. Se o recurso dele for saúde, ele vai usar toda a disposição que ele tem, ele vai usar a saúde que ele tem, o tempo que ele tem, tudo que ele tem para a obra do Senhor. A pergunta é: como que eu posso usar o que eu tenho? Como que eu posso usar meu dinheiro? Como que eu posso usar meus bens materiais? Como que eu posso usar minha família? Como que eu posso usar meus dons? Como que eu posso usar meus talentos para a glória da obra do Senhor? Como que eu posso usar meus talentos para a obra do Pai? Como que eu posso usar tudo que eu tenho nesta terra para exaltar o reino do Pai, para fazer com que o reino do Pai cresça? Como? Essa é a pergunta que não quer calar. Ajuntai tesouros no céu. Talvez você pense, de certa forma, tem um quesito egoísta nisso. Por quê? Porque eu estou fazendo isso apenas para conquistar tesouros para mim. Na verdade, não é egoísta. E Jesus está nos ensinando assim. Pense sempre. Sempre que eu penso nisso, eu penso naqueles homens que chegaram no céu, que foram recebidos por Jesus. E Jesus falou todas aquelas coisas. Vocês me deram do que comer, do que beber, cuidaram de mim. Olha só a pergunta daqueles homens. Senhor, quando foi que fizemos essas coisas para você? Para ver que eles nem se lembravam. Por quê? Porque o coração deles era provavelmente, né, e eu digo de certeza, na verdade, era um coração tão disposto a fazer as obras do Pai que eles faziam e nem se lembravam disso. Eles apenas faziam. Porque quando um homem ele faz de bom grado, ele faz para não se aparecer, ele é isso, ele faz a obra ali, ajuda, e ele não quer saber de reconhecimento, ele não quer saber de ser lembrado. O que importa para ele é que a obra do Pai cresceu. A obra do Pai cresceu, glória a Deus, não importa o que eu fiz. Então, vamos orar para finalizar nossa aula de hoje. Pai, obrigado, Senhor, porque tu nos ensinaste, Pai, sobre como juntar tesouros no céu. Pai, teu nome é grande, é glorificável, é exaltado, Pai, por tudo nesta terra, Pai. E que tu possa cuidar de nós e nos ensinar e escrever no coração, Pai, como podemos usar, Pai, o que temos nesta terra, Pai. Nos mostre, Pai, a cada um de nós. Estamos presos a alguma coisa? Existe alguma coisa que está tomando o nosso coração, Pai? Existe alguma coisa que está nos prendendo, que onde a nossa confiança inteira se destina, Pai? Se tiver, Pai, nos ensina a confiar somente em Ti. Nos ensina a depender 100% de Ti, Pai, pois nós não dependemos em dinheiro. A nossa confiança não está em dinheiro. A nossa confiança não está em bens materiais. A nossa confiança não está em dons. A nossa confiança não está em talentos. A nossa confiança não está em status. Não está no nosso emprego. Não está na nossa própria família. Não está em nós mesmos, nos que somos. A nossa confiança, Pai, que seja toda em Ti e somente em Ti, Pai, e que possamos usar tudo do que temos para juntar tesouros no céu, Pai. Que possamos usar do nosso ser, dos nossos bens, dos nossos dons, ou possamos nos utilizar de tudo, Pai, para a glorificação do Teu nome e que no grandioso dia, Pai, venhamos receber o nosso grandioso galardão, a nossa recompensa, o nosso tesouro no céu, Pai. Nos perdoe, Pai, se nós estamos aqui juntando os tesouros na terra, Pai. Nos perdoe e nos ensine, Pai, como podemos juntar tesouros no céu. Assim te louvamos e te agradecemos.
que Tu nos guarde e nos ilumine, Pai, e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.